Boa noite, amada igreja, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, e boa noite a você também que está em casa nos acompanhando em mais uma transmissão. Nós estamos... a primeira quarta-feira de cada mês é bastante especial para nós, porque é a nossa quarta da família. Nós oramos a Deus com mais intensidade em favor das famílias, nós buscamos ao Senhor, nos lembrando com mais ênfase das famílias. E na noite de hoje, antes de nós orarmos ao Senhor pelas nossas famílias, pela minha família e pela sua também, eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 47. E nós não vamos falar diretamente a respeito de família. Nós vamos falar a respeito de avivamento. Porque, sem dúvida alguma, quando um avivamento da parte do Senhor nos atinge, nos alcança, quando nós experimentamos verdadeiramente um avivamento da parte do Senhor, as nossas famílias são positivamente impactadas. As nossas famílias são tocadas pelo Espírito Santo de Deus e são transformadas, e são renovadas, e são reavivadas. Essa semana, ou na semana passada, melhor dizendo, eu ouvi uma pregação do pastor Luciano Subirá, que muito me impactou, que muito me abençoou. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite algumas das suas ideias, algumas das suas palavras, partindo da Bíblia. E nós vamos falar a respeito de parceiros de um avivamento. Parceiros de um avivamento. E o texto que nós lemos se encontra no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 47. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12, o texto diz o seguinte: Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por baixo da soleira do templo em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E a água descia pelo lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta norte e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental. E vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornado-se um rio que não se podia atravessar, a não ser a nado. Ele me perguntou: Viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Quando voltei, vi um grande número de árvores de cada lado do rio. Então ele me disse: Estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que este rio passe, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, haverá lugar para estender as redes desde En-Gede até En-Eglaim. O seu peixe será em grande volume, segundo a sua espécie, como peixe do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não ficarão doces, serão salgados. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará e nem o seu fruto faltará.
dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Quero te convidar a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra preciosa, inspirada, foi lida neste momento e ela é poderosa para carregar vida e para fazer viver aquilo que já está morto, Pai. Nesse momento nós te pedimos que somente a tua voz seja ouvida neste local, que o Senhor fale e eu me cale, porque a tua voz é tudo o que nós precisamos, Pai. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a mensagem e a aplicar nas nossas vidas, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Parceiros de um avivamento. Algumas parcerias são muito boas. Outras parcerias que nós fazemos não são tão boas assim. E você provavelmente já experimentou ou um ou outro tipo de parceria. Talvez você já tenha feito ao longo da sua vida alguma parceria que foi muito boa para você, tanto para você quanto para outra parte. Talvez você já tenha entrado numa verdadeira furada. Uma das grandes parcerias que impactam o mundo até hoje começou a acontecer lá nos Estados Unidos no ano de 1995. Quando duas pessoas se conheceram, nunca haviam se encontrado, mas finalmente se conheceram, e a partir daquele momento começaram a desenvolver um relacionamento. Seus nomes são Larry Page e Sergey Brin. Um norte-americano, o outro vindo do outro lado do mundo, um russo. Ambos possuíam um interesse em comum. Eles se interessavam por computadores e por sistemas de busca. De modo que a partir de 1995, eles começaram um tipo de relacionamento que não foi fácil no primeiro momento, mas que gerou muitos anos depois, ou na verdade 3 anos depois, como resultado, o que eu e você conhecemos como Google. Que parceria de impacto! Que parceria que alcançou de fato o mundo e mudou uma geração inteira. Que parceria que começou lá atrás, há mais de 20 anos, mas ainda hoje gera impacto nas nossas vidas, porque eu e você, quando temos alguma dúvida, não vamos mais à Barça, nós vamos ao Google. Uma parceria de muito impacto. Mas por mais que essa parceria tenha gerado um grande impacto e tenha revolucionado o mundo, essa não foi a maior parceria de todas. Essa não é a parceria mais impactante de todas. Porque, na verdade, a parceria mais importante e mais impactante de todas é aquela parceria que produz o mover de Deus no nosso meio. É aquela parceria que traz Deus para perto de nós, para dentro da nossa casa, e Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos, o nosso local de trabalho. Essa é a parceria mais impactante e mais importante. A parceria que nos faz viver perto de Deus, de modo que nós experimentamos um verdadeiro avivamento da parte do Senhor. E é exatamente isso que nós temos no texto de Ezequiel. O texto de Ezequiel, ele nos fala num sentido figurado de uma experiência de avivamento. Tudo começa com o Espírito do Senhor pegando o profeta, e isso começa a acontecer lá no capítulo 2 do livro. O Espírito pegando o profeta e o levando a determinados lugares. E nesse capítulo, o Espírito pega o profeta, o faz dar uma volta no templo e o leva a ver o rio de Deus. Que rio maravilhoso! O rio que sai
do templo, que sai da habitação do Senhor, e por onde esse rio passa, ele produz vida. Onde quer que esse rio toque, ali surge vida. E é extremamente significativo quando nós lemos que o rio corria para o lado oriental. O rio corria para o lado oriental do templo. Porque o que nós temos do lado oriental do templo é um grande e enorme deserto. Apenas pedra e areia, e nenhuma vida. Mas é justamente para esse lado seco, para esse lado sem vida, para esse lado morto, que o rio de Deus corre. E à medida em que o rio de Deus vai avançando para o deserto, à medida em que o rio de Deus vai correndo para o meio do deserto, vida vai surgindo. Vida vai nascendo ali. Árvores nas duas margens do rio, toda espécie de peixes naquele rio. Até que no final das contas, o próprio profeta mergulha nesse rio. O próprio profeta se vê inundado por esse rio que sai do trono de Deus, por esse rio que sai do templo do Senhor. E é exatamente por esse rio que nós temos orado. É exatamente por esse rio que por onde passa produz vida, que eu e você temos orado. Nós oramos por um avivamento, e em outras palavras, isso significa dizer que nós temos orado para que o rio que sai do templo do Senhor inunde as nossas vidas. E quando esse rio inundar as nossas vidas, vida verdadeira vai surgir. Vida em abundância, vida em plenitude. Nós vamos ver coisas que nós nunca vimos. O que nós queremos e aquilo pelo que nós oramos é por esse rio de Deus, para que Ele venha sobre nós, para que Ele nos inunde, para que nós sejamos como o profeta e não dê pé para a gente. E nós possamos de fato nadar e mergulhar no rio que sai do templo e da habitação do Senhor. Mas o que é muito importante nós entendermos, e nós vamos terminar a mensagem dessa noite orando por esse rio, o que é muito importante nós entendermos é que o que está sendo descrito aqui é uma parceria. Há duas partes envolvidas nessa ação desse rio maravilhoso. Há duas partes envolvidas nessa experiência que o profeta viveu de chegar até um ponto onde não dava mais pé para ele e havia águas profundas, águas para se nadar. Há uma parceria e eu gostaria de falar com você nessa noite, brevemente, a respeito das duas partes envolvidas, para que assim como o profeta mergulhou em águas profundas, eu e você possamos mergulhar também nessas águas profundas. A primeira parte dessa parceria, o primeiro envolvido nessa parceria, é o próprio Deus. A ação de Deus para um avivamento é fundamental. A ação de Deus num avivamento é absolutamente necessária, porque não existe avivamento à parte da presença e da ação de Deus. Não existe avivamento se o Senhor não estiver envolvido. O movimento pode até ser muito bonito, pode ser socialmente muito agradável, mas se o Senhor não estiver envolvido, não é avivamento. Não é sem motivo que o rio saía do templo e da habitação do Senhor. A origem do avivamento, a origem desse movimento pelo qual nós oramos, é o próprio Deus. Ele precisa estar envolvido. O rio fluía do seu templo para o deserto. Mas além disso, foi o próprio Espírito de Deus que guiou o profeta em todo o processo. Foi o Espírito de Deus que o levou de volta à entrada do templo, como diz o versículo 1.
Foi o Espírito de Deus que estava guiando o profeta em todo o percurso, até que ele chegasse a águas profundas. Era o Espírito do Senhor que estava mostrando tudo o que acontecia para o profeta. É absolutamente fundamental que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Senhor, esteja envolvido no processo de avivamento. Porque se o Senhor não estiver, o movimento pode até ser muito emocionante, mas não é avivamento. Se o Senhor não estiver envolvido, o movimento pode causar arrepios na gente, mas não é avivamento. Para que haja avivamento verdadeiro, antes de tudo, o Senhor Deus precisa estar envolvido. Ele é uma das partes dessa parceria. É absolutamente necessário que isso tenha origem no Senhor. Assim como o rio fluía do templo do Senhor, assim como foi o Espírito que pegou o profeta pela mão e o levou até o rio, o movimento de avivamento precisa ter origem no próprio Senhor. A boa notícia, a ótima notícia, é que o Senhor quer causar isso no meio do seu povo. A boa notícia é que o Senhor tem interesse, Ele é o maior interessado, Ele é o primeiro interessado em fazer o seu rio que produz vida, atingir a sua vida, atingir a sua casa, atingir o seu local de trabalho e de estudo. O Senhor é o primeiro e o maior interessado em que você mergulhe nesse rio. O Senhor vai cumprir a parte dele. O Senhor, sem dúvida alguma, vai cumprir a parte dele. A história tem nos mostrado isso, de que é interesse do Senhor se mover no meio do seu povo. É interesse do Senhor agir no meio do seu povo e tocar vidas e transformar vidas e curar pessoas e restaurar relacionamentos e atrair pessoas para si. Toda a história tem mostrado isso. Desde Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, até o começo do século passado, com os últimos grandes avivamentos acontecidos lá no país de Gales, na rua Azusa, toda a história tem mostrado que é interesse do Senhor se mover no meio do seu povo. É interesse do Senhor se mover na tua vida e na minha vida. É interesse do Senhor que eu e você mergulhemos em águas profundas, como foi com o profeta. O Senhor é a primeira parte dessa parceria e, sem dúvida alguma, Ele vai fazer o papel que lhe cabe. Ele vai cumprir o papel que lhe é devido. Assim como ele conduziu o profeta, assim como o Espírito do Senhor conduziu o profeta ao redor do templo e depois lhe indicou o caminho para dentro do rio, o mesmo há de acontecer conosco. O Senhor há de cumprir a sua parte e nos indicar todo o caminho até o meio do rio. Resta agora a segunda parte dessa parceria. Resta agora o outro lado dessa parceria. Deus, o Espírito do Senhor, é apenas um dos lados. Ele apenas faz parte do trabalho de avivamento. O Espírito do Senhor não produz todo o avivamento sozinho. Há um outro lado, um outro parceiro que precisa entrar em ação, e esse parceiro é você, esse parceiro sou eu. Para experimentarmos um avivamento do Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte também. O Senhor vai fazer a parte dele, mas é uma parceria, de modo que eu e você precisamos fazer a nossa parte para que o avivamento de fato venha. E é muito importante nós esclarecermos isso, porque há pessoas que pensam, talvez você até este momento seja alguém que pensa dessa maneira,
Mas há pessoas que pensam que o avivamento vem exclusivamente por parte do Senhor, que a responsabilidade de causar um avivamento é exclusivamente de Deus. E se ainda não vivemos um avivamento, um reavivamento pleno, isso não tem nada a ver conosco, é simplesmente porque Deus não permitiu. Não é isso que o texto de Ezequiel nos mostra. O texto de Ezequiel nos mostra que o Espírito do Senhor não vai produzir e trazer o avivamento sozinho. Ele não vai causar toda a obra sozinho, porque é uma parceria. Ele vai fazer a parte dele e ele espera que nós façamos a nossa parte. A Bíblia nos diz lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que o Espírito é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele vai nos ajudar nesse processo de avivamento pelo qual nós temos orado. Mas uma coisa muito interessante é que quando nós pensamos que o Espírito Santo nos ajuda, e a gente diz isso em português, isso pode ficar meio confuso. Porque a palavra ajudar em português pode significar uma série de coisas. Imagine, por exemplo, que eu queira carregar essa estante, esse púlpito. E eu digo, por exemplo, Pedrinho, você pode me ajudar a carregar essa estante? Eu não estou sendo claro em definir se eu vou carregar com ele ou se ele vai carregar sozinho. Quando eu falo, Pedrinho, você pode me ajudar a carregar essa estante? Eu posso estar querendo dizer o seguinte, olha Pedrinho, eu vou estar muito ocupado, eu vou precisar sair para resolver uma outra coisa. Você me ajuda lá com a estante? Quando eu voltar, eu pego a estante em outro lugar? Ao dizer, Pedrinho, me ajuda com a estante, eu posso estar dizendo, olha, tem muita coisa para carregar. Enquanto eu carrego essa outra estante, você me ajuda e carrega essa daqui? Ao dizer, Pedrinho, me ajuda a carregar a estante, eu posso estar querendo dizer, olha só, eu vou pegar de um lado e você pega do outro lado. E a gente vai carregar juntos. Você me ajuda? A língua portuguesa abre esse leque de possibilidades para a palavra ajuda. E o Espírito Santo nos ajuda. Mas a palavra grega para ajudar não abre esse leque de possibilidades. Ajudar significa apenas, eu pego de um lado e o Pedrinho pega do outro lado. Quando o Espírito Santo nos ajuda e nos guia nesse processo de avivamento, não quer dizer que Ele vai produzir todo o avivamento em nós e nós vamos ficar parados. Quer dizer que Ele vai pegar a ponta dele e nós vamos pegar a nossa ponta e juntos, Ele nos ajuda, nós vamos caminhar. Quando a gente olha para o texto de Ezequiel, nós percebemos que não foi o rio que invadiu a vida do profeta. Às vezes a gente pensa que o avivamento vai acontecer desse jeito. Nós vamos orar pedindo avivamento, orar pedindo avivamento, orar pedindo avivamento, e de repente, quando acordarmos, o avivamento veio até nós. Não foi isso que aconteceu com Ezequiel. Ele chegou sim a águas profundas, águas para se nadar, mas não foram as águas que foram até a casa dele. Um dia ele não acordou de manhã e pensou, que estranho, tem água aqui dentro da minha casa. Não, o texto diz que ele foi entrando no rio. O Espírito o estava guiando. O Espírito apontava o caminho, o Espírito o estava auxiliando. Mas ele, o profeta, foi entrando no rio. O Espírito começou a guiá-lo. E ele mediu 1000 côvados, mediu cerca de 500 metros. E o profeta andou esses 500 metros. O profeta não foi arrastado pelo Espírito. O próprio profeta Ezequiel caminhou esses 500 metros.
E quando ele olhou para baixo, ele viu, puxa, água nos meus tornozelos. E o Espírito Santo apontou uma outra direção mais profunda então, mais 1000 côvados, mais 500 metros. E o profeta seguiu nessa direção. Ele caminhou mais 500 metros, até que ele percebeu, puxa, água nos meus joelhos já. O Espírito então apontou outra direção, fez outra marcação, mais 500 metros, mais 1000 côvados. E o profeta seguiu essa direção. O profeta caminhou nessa direção, até que ele se deu conta, água na minha cintura. O Espírito mediu mais 500 metros, pôs outra marcação, e o profeta seguiu. E quando o profeta percebeu, ele olhou para trás, ele já tinha andado 2000 metros. E então ele percebeu, poxa, eu caminhei 2000 metros e olha só, eu cheguei num lugar onde não dá pé mais para mim. Eu entrei no rio, eu me propus a entrar no rio que sai do templo do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito me trouxe, eu vim caminhando e o Espírito veio me ajudando, a um lugar onde não dá pé mais para mim, onde a água era profunda demais, eu estava mergulhado no rio que sai do templo do Senhor. Eu estava num nível de água que só dava para nadar. Isso só aconteceu porque o profeta fez a parte dele. E é esse o lugar onde você deve estar. É esse o lugar onde nós devemos estar. Onde é profundo demais, onde não dá pé para a gente. Onde o rio do Senhor nos leva para onde Ele quiser. Esse é o lugar onde nós devemos chegar, é essa a marcação que o Espírito Santo de Deus faz para nós. Águas profundas. O alvo está posto. O Espírito Santo de Deus nos ajuda, Ele é o nosso ajudador. Assim como Ele guiou o profeta, o Espírito Santo de Deus nos guia. Mas nós precisamos entrar no rio. Nós precisamos caminhar na direção do rio, até que nós cheguemos a águas profundas. Se você já foi à praia, com criança bem pequena, você sem dúvida alguma percebeu que criança pequena gosta de brincar ali onde a onda quebra. 2 centímetros de água. E que alegria que é, a criança vai lá, molha o pé e de repente está vindo uma onda e a criança sai correndo. Com muita facilidade. Água nos tornozelos, é isso. A gente vai para onde a gente quer ainda. A gente está começando a entrar no rio, mas a decisão de entrar mais, ou de voltar, ou de correr, ou de pular, ou de ficar parado ali, é nossa. A criança, quando está nesse estágio inicial, nesse estágio de água no tornozelo, quando vem a onda, ela sai correndo da água e sai com muita facilidade. Porque água no tornozelo é isso. A gente está começando a entrar, mas se a gente quiser, a gente sai. A gente está começando a entrar, mas quem decide a direção somos nós. Nós estamos já nos aproximando de regiões mais profundas, mas a gente está muito no começo ainda. Até que chegam as crianças maiores e vão brincar onde a água bate no joelho. Que alegria também, joga água para cima, cai, levanta, água no joelho. A criança ainda consegue correr. Água no joelho, a gente ainda consegue dizer para onde a gente vai. A gente pula, a gente está num nível mais profundo do mar, do rio, mas a gente decide a direção ainda. E se cansamos de ficar na praia, se a criança cansa de ficar na praia, ela sai com bastante felicidade, com bastante facilidade. Crianças maiores ainda vão até onde a água fica na cintura. Aí já não dá para correr. Aí se vem uma onda um pouco maior, a criança pode até não cair, mas ela é jogada um pouco para o lado.
Ela pode até não ser arrastada, mas a água influencia a direção dela. E às vezes ela está indo para um lado e vem uma onda e a puxa para trás, e ela volta e tenta, ela se move com mais dificuldade na água. Mas quando são águas profundas, quando são águas que não dá pé, não é a gente que determina a direção. Quando nós chegamos em águas profundas, águas para se nadar, é a correnteza do rio que leva a gente. A gente vai para onde o rio decidir que a gente vai. Nós vamos para onde o rio nos levar, por mais que nós não queiramos, o rio nos leva. Chegar em águas profundas significa exatamente isso no controle da nossa vida. Mergulhar como o profeta mergulhou, significa que nós vamos caminhar até a direção, ou caminhar na direção, até o ponto de abrir mão do controle da nossa vida e falar: toma Deus, está nas tuas mãos. No começo eu queria muito ir para esse lado, e eu até ia, mas eu estava em águas rasas. Eu ia com bastante facilidade até, o meu coração enganoso me levava com muita facilidade para alguns caminhos que eu queria, mesmo se o Senhor não quisesse. Mas eu continuei entrando no rio. Eu continuei caminhando para águas mais profundas, de modo que o controle da minha vida está nas tuas mãos. Eu não consigo mais ir para onde eu quero. Eu só posso ir para onde o Senhor quiser. O Senhor governa a minha vida. O teu rio que produz vida vai me levar para um local bom. O teu rio, quando chega no Mar Morto, torna aquela água salgada, extremamente salgada, em água doce. O teu rio, por onde vai passando, vai fazendo árvores brotarem nas margens. Eu não controlo mais a minha vida, Deus. A minha vida está nas tuas mãos. Eu quero ser levado pelo Senhor, assim como a correnteza levou o profeta. Quando nós fazemos isso, quando nós voluntariamente caminhamos para dentro do rio, quando nós voluntariamente caminhamos na direção de águas mais profundas, nós alcançamos águas mais profundas. O controle da nossa vida passa a ser do Senhor de fato. Ele nos leva para onde Ele quiser. A parte dele Ele vai fazer. Mas é absolutamente fundamental que você e eu cumpramos a nossa parte da parceria. Se você quer viver mergulhado no rio de Deus, se você quer de fato ter essa experiência que o profeta teve, de mergulhar em águas profundas, águas que geram vida, águas que fluem do templo do Senhor, se você quer de fato experimentar um avivamento da parte do Senhor, não basta simplesmente orar para que o rio entre na sua casa, para que o rio entre na sua vida. O Espírito Santo aponta a direção e te ajuda, mas ele não vai te arrastar. Se você quer chegar a águas profundas e experimentar um avivamento do Senhor, não adianta ficar simplesmente orando, pedindo que Deus traga o rio até você. Você precisa entrar no rio. Se você quer de fato viver em águas mais profundas, você precisa começar a buscar mais a Deus. Você precisa começar a ter uma vida mais intensa de oração. Se você de fato quer mergulhar em águas profundas, você precisa começar a meditar dia após dia, cada vez mais na palavra de Deus. Se de fato você quer viver em águas profundas e experimentar um avivamento da parte do Senhor, não basta simplesmente orar para que isso aconteça. Você tem que lutar para abrir mão daquilo que o mundo pode te oferecer. Você precisa abrir mão de uma vida de pecado, de hábitos pecaminosos. Não basta simplesmente orar para que isso aconteça. Você precisa, eu preciso, nós precisamos caminhar na direção de águas profundas. E quando nós caminhamos, quando nós decidimos
seguir nessa direção, sem dúvida alguma, nós chegamos a essas águas profundas. Sem dúvida alguma, nós mergulhamos no rio maravilhoso do Senhor, que flui do trono dele, que flui do templo dele. Sem dúvida alguma, nós experimentamos um avivamento da parte de Deus. O Espírito Santo, o próprio Senhor, vai fazer a parte dele. Mas para que um avivamento genuíno aconteça, eu e você precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entrar no rio. Eu quero entrar nesse rio. Eu quero entrar com tudo, sem boia nenhuma. Eu quero ir para o fundo desse rio. O rio não acaba, o profeta parou, não foi porque o rio acabou. Ele parou porque ele não conseguia mais, ele não aguentava mais. Mas o rio infinito de Deus continua e vai além, além, correndo, produzindo vida por onde ele passa. Eu quero entrar nesse rio, eu quero mergulhar nesse rio. É para esse rio que eu estou caminhando, que eu quero correr. E eu quero orar com você que, comigo, quer entrar no rio do Senhor. Eu quero orar com você que, comigo, quer passar de água nos tornozelos para água nos joelhos, e de água nos joelhos para água na cintura, e de água na cintura para uma água que nos cobre, e nos cobre muito. Um rio, uma correnteza que nos leva para onde a correnteza quiser, que nos leva para onde o Senhor determinar, porque o controle da nossa vida já não estará mais nas nossas mãos. Porque de fato o controle da nossa vida estará nas mãos do Senhor. Eu quero orar com você que quer caminhar nessa direção, de ser de fato parceiro de um avivamento. A parceria não é comigo, a parceria não é com a igreja, a parceria é com o próprio Senhor. Ele vai cumprir a parte dele, e se você se dispõe, decide no seu coração cumprir a sua parte, caminhar na direção do rio, eu quero te convidar a se colocar de pé para nós podermos orar. E se você está em casa e toma essa decisão também, eu quero te convidar a escrever aí no chat o seguinte: eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar no rio do Senhor, eu quero mergulhar em águas profundas, eu quero sair desse nível raso, eu quero sair desse nível iniciante, onde eu ainda me movo para a direção que o meu coração inclina. Se eu quero ir para frente eu vou, se eu quero ir para o lado eu vou, e eu quero começar a caminhar para águas mais profundas, onde fica cada vez mais difícil eu me mover na direção que eu quero, onde fica cada vez mais difícil eu me mover na direção que o meu coração manda, até chegar em águas profundas, até nós estarmos completamente mergulhados no rio do Senhor, e Ele nos leva, e enquanto Ele vai nos levando, Ele vai produzindo vida, Ele vai produzindo transformação, Ele vai produzindo restauração, Ele vai produzindo transformação nas nossas casas, Ele vai produzindo restauração nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias. É lá que nós vamos chegar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor não nos deixa desamparados, o Senhor nos deixou o Teu Espírito Santo para que fosse nosso ajudador, para que fosse o nosso guia, para que nos apontasse a direção que devemos seguir e nos acompanhasse nessa trajetória, Pai. Nos perdoa, Deus, se nós temos, talvez por tanto tempo já vivido em águas rasas, vivendo num lugar onde nós começamos a entrar no Teu rio, mas na verdade é o nosso coração que dita a direção. Nos perdoa por isso, Pai, nos ajuda a caminhar voluntariamente cada vez mais na Tua direção, cada vez mais na direção que o Teu Espírito Santo apontar, cada vez mais nas marcações que o Teu Espírito Santo colocar para nós.
até que atinjamos águas profundas, Pai, até que sejamos completamente submersos no Teu poder e na Tua glória, até que o Senhor se manifeste com pleno poder e liberdade nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos leve, nos ajude a caminhar dia após dia na direção de águas mais profundas, que nós voluntariamente Te busquemos, que nós passemos mais tempo em oração, mais tempo em meditação na Tua palavra, que nós voluntariamente abramos mão daquilo que o mundo pode nos oferecer, que nós voluntariamente abramos mão de pecados que talvez estejam nas nossas vidas ainda, que nós nos envolvamos cada vez mais com a Tua igreja local aqui em Barra do Piraí, que nós voluntariamente façamos a nossa parte dessa parceria, porque quando isso acontecer, sem dúvida alguma, o Teu rio que produz vida por onde passa, vai produzir vida nova em nós, vai produzir vida nova na nossa cidade, vai produzir vida nova na nossa igreja, vai produzir vida nova por onde quer que nós passarmos, porque na verdade o Senhor estará agindo em nós e através de nós, Pai. Nos ajuda a caminhar firmemente na Tua direção, com esse propósito firme gravado no nosso coração, até que atinjamos águas profundas, águas para se nadar, Pai. Nos ajuda a viver na Tua presença, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, nós vamos ter nosso momento de oração agora.